de guerra. O nosso texto base está em Efésios 6, pode estar acompanhando, ao 12, que diz, vamos ler todos juntos? Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Feche os seus olhos. Ore ao Senhor nesse momento. Peça ao Senhor para falar ao seu coração. Pai, em nome de Jesus, ó Deus querido. Fala, Senhor, aos nossos corações, Pai. Fala ao meu coração mais uma vez. Pai, a Tua palavra é como uma espada de 2 gumes que atravessa ossos e medulas. Deus, que toda a Sua palavra, Deus querida, ela não volta vazia, Pai, que ela ache, Deus, brecha em nossos corações, em nome de Jesus. Queridos, o texto de Efésios fala, a nossa luta, ela não é contra a carne, a nossa luta não é contra pessoas, e nós precisamos entender isso. A nossa luta, ela é espiritual e nós estamos em guerra. Quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, Jesus, ele conhecia o seu inimigo. Você conhece o inimigo das guerras que você tem enfrentado? Vocês já pararam para refletir sobre isso? Jesus, ele foi afrontado, mas ele sabia as estratégias que ele ia usar ali. Queridos, o general, ele estuda toda a estratégia do inimigo. E o nosso general é Cristo. E o Senhor, ele nos dá a sabedoria, quando pedida, para a gente reconhecer a estratégia dos nossos inimigos. Quando nós entendemos que estamos em uma guerra, e que essa guerra é real, Deus, ele nos dá as armas que nós precisamos para enfrentar essa guerra. Todos nós estamos em guerra, estamos passando por guerra. Mas você tem usado as armas corretas? Tem usado as armas certas? Tem buscado em Deus as estratégias? A nossa primeira estratégia, amados, é a oração. É através da oração que nós buscamos, que nós temos como estratégia para discernir contra o nosso inimigo. Nós precisamos buscar a sabedoria do céu para enfrentar os nossos inimigos. E quanto mais cedo fizermos isso, mais cedo vamos ter as armas corretas para enfrentar as batalhas que estamos e as batalhas que virão. Tem um ditado que fala aí, né, que a vida do crente não tem um minuto de sossego, né? E não tem, porque é luta, de batalha mesmo, e nós precisamos estar guerreando. E nós guerreamos através da palavra do Senhor, através da oração, através da intercessão, amados. Sabe, muitos têm enfrentado lutas, têm enfrentado batalhas, seja elas físicas, emocionais, espirituais. Mas se não tivermos a estratégia, se nós não conhecermos o nosso inimigo, o qual nós estamos enfrentando, nós não vencemos. E nós precisamos conhecer o inimigo. E nós precisamos ter conhecimento, assim como Jesus. Mateus 4:1 relata isso. Jesus, ele foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás. Mas ele conhecia o inimigo. Ele sabia as estratégias da guerra que ele ia enfrentar. E nós precisamos conhecer o nosso inimigo. E um dos tópicos que eu quero falar aqui é sobre a unidade. 1 Coríntios 12, do 12 ao 13, diz: Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos,
formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Amém? Todos nós. Por que a unidade? Andar em unidade é essencial para o funcionamento do corpo, principalmente do corpo de Cristo. Quando nós andamos em unidade, todo o corpo é fortalecido, cada parte ela é essencial. Queridos, vocês já viram um pé andar sozinho fora do corpo por aí? Não tem nem como. Não existe como. Já pensou se o nosso corpo fosse todo braço? Ou se a cabeça andasse fora do corpo? Tinha como? Não tem, queridos. A importância da unidade, nós estamos em campanha de oração. Nós estamos em oração o tempo inteiro. E como a bispa relatou aqui no domingo, precisamos estar insistindo para vir orar. Muitas vezes é puxado vir todos os dias, mas tira um tempinho. Nós precisamos estar em unidade, não se isolar. Amados, uma das causas que muitas vezes leva muitos à depressão, à ansiedade, é o desânimo, é você se isolar, é você não pedir ajuda, é você ficar retraído, recolhido. Nós enfrentamos, quando nós passamos por um momento de luta muito grande, a tendência lá na frente é nos desanimarmos, é querer nos isolarmos. Mas nós precisamos estar em unidade. Seu irmão não precisa saber a luta que você está enfrentando. Se você não quiser contar, você pode se preservar, se reservar disso. Mas você pode falar, meu irmão, ora por mim. Eu estou passando por luta, ora por mim. Às vezes eu oro para a Ângela, eu não sei o que ela está passando, quais são as guerras que ela tem enfrentado. Eu não sei quais são as guerras que a Andressa tem enfrentado. Mas nós precisamos estar em unidade, orando uns pelos outros, intercedendo uns pelos outros. Às vezes Deus coloca em nossos corações, né, vem uma pessoa na mente, no nosso coração, não importa. Você pode não conhecer a causa daquela pessoa, mas, queridos, Deus conhece. E é por isso que Deus colocou no seu coração para interceder, para orar. Então, para aquele momento, vá orar por essa pessoa, busca. Muitas vezes, amados, eu até, no domingo mesmo, um rápido testemunho aqui. Eu até falei, Deus, como Deus me ama. A palavra do bispo, eu não sei para vocês, mas ela foi toda ministrada para mim. E eu louvo a Deus, sair daqui com o meu coração agradecida a Deus, porque eu falei, Deus, o Senhor escolheu o seu servo nessa noite para falar essa palavra para mim. Me senti muito amada, muito honrada por Deus. Saí daqui radiante, queridos, com uma força de enfrentar uma guerra inteira sozinha, se preciso fosse. Sozinha não, porque eu tenho meu general do meu lado. Mas, essa semana eu passei uma crise, um desânimo tão grande. Eu cheguei da escola, eu simplesmente me isolei ali, eu vim sair de casa num domingo. Eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz foi pedir a bispa para orar por mim. E tudo que eu conversei com a bispa, o bispo não estava perto, gente, ele não ouviu nada, a palavra já estava, no coração do bispo, ele já estava com a palavra ali. E quando o bispo começou a ministrar, o meu coração foi inteira gratidão. Gratidão a Deus, que eu falei, Senhor, essa palavra foi para mim. Antes mesmo de eu procurar a bispa para falar para ela, bispa, ore por mim, o Senhor já tinha preparado uma palavra de ânimo, de refrigério. Uma palavra que eu precisava ouvir. Porque às vezes, querido, nós não sabemos as lutas que que o irmão está passando. Nós somos tão propícios a julgar, a querer adivinhar, né? A Bíblia diz que os adivinhos não entrarão no reino dos céus.
Mas nós nos esquecemos de chegar para o nosso irmão e falar, como é que você está? Está tudo bem? Dá notícia. Mesmo que a irmã muda e não dá o endereço, né, Thaís? E depois quer cobrando visita. Mas nós precisamos estar em unidade para orar, estar em unidade para compartilhar a palavra do Senhor. E, amados, diante de uma batalha, ouvir a voz de Deus é essencial. Ora, busca para ouvir a voz dEle. Não importa qual seja a situação, qual seja a guerra. Como diz, né, a música, a canção de Ludmila Feber, em tempos de guerra, nunca pare de adorar, nunca pare de orar. E nós precisamos, nos tempos de guerra, nos levantar como um verdadeiro soldado de Cristo. Não apenas no falar, que muitas vezes nós falamos, sou soldado de Cristo. E no meio da batalha, no meio da guerra nós corremos. Não, nós precisamos nos posicionar em oração, em jejum. E o nosso general nos dará a vitória. Então nós precisamos orar para sermos sensíveis, para receber de Deus o que Ele quer nos entregar nesses momentos difíceis de guerra. Josué 1:9 diz, não temas, seja forte e corajoso. Vamos falar todos juntos? Não temas, seja forte e corajoso. E esse, querido, é o chamado de Deus para mim e para você, para esses dias, para esse tempo, de estarmos dispostos a estar no lugar certo, com as armas certas, porque o nosso general está diante de nós. E nós só precisamos crer e seguirmos frente, confiando que o nosso general é Cristo, que a nossa alegria e a nossa força vem do Senhor, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Então, que sejamos fortes e sejamos corajosos, como diz Josué. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém.